hoje que eu quero deixar para você uma reflexão hoje bem rápido aqui para você, tá bom, gente? O tema da minha ministração de hoje é o seguinte: a fé que resiste a tudo, exatamente, a fé que resiste a tudo. O Salmo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, louvado seja o nome do Senhor. E a grande realidade é que nós somos, todas as vezes que passamos por adversidade, nós somos provados, exatamente, essa é a palavra, nós somos provados na nossa fé. E que fé é essa, né, pastor? Que fé é essa que resiste a tudo, né? Que resiste às tribulações, que resiste o dia mau, que resiste à adversidade, que resiste às provações da vida. E eu estava hoje pensando exatamente um pouco sobre essa questão da fé, e a gente vê que realmente existem momentos na nossa vida que Deus prova a nossa fé. A gente pode ver isso, por exemplo, na passagem onde o Senhor provou a fé de Abraão, né? Deus havia prometido dar um filho, ele entrega o filho a Abraão e depois ele prova a fé de Abraão quando ele pede o filho em sacrifício. Olha, gente, que prova, né? Que prova, assim, que realmente quando a gente para pensar, a gente se pergunta, será que a gente teria essa coragem, né, de entregar a Deus aquilo que ele já tinha dado, né? Como é que Deus pede uma coisa que ele já te entregue, né? E essa é a grande realidade, né? Ele já te entregue, gente, né? Mas ele vem e diz assim: eu quero o teu filho de volta. Então é uma fé que a gente não tem como dimensionar esse tipo de fé. Uma fé que resiste a tudo. Hoje eu vejo assim, de forma muito clara, né? Muitas pessoas, infelizmente, né? Qualquer vento que passa, qualquer tempestade que chega, as pessoas desistem com muita facilidade das coisas, daquilo que ele está lutando, daquilo que ele está pedindo em oração, daquilo que ele está clamando ao Senhor, certo? Parece que não há uma resistência, né? Não há uma resistência em relação à sua fé, né? Então é como se fosse um relacionamento muito superficial e que qualquer coisa a pessoa já fica abalada, a pessoa já fica triste ou já fica desanimada, certo? E essa que é a grande questão, né? A gente pode até sentir tudo isso, certo? Não é que a gente não tenha que sentir, né? A gente é um ser emocional, então a gente sente às vezes tristeza, sim, a gente sente medo, certo? E talvez até dúvida também, mas a gente não pode viver esse estilo de vida, né? A gente tem que ter uma fé mais consolidada, uma fé mais firme, uma fé mais perseverante. E a grande questão é que a fé, ela sempre vai trabalhar no campo do sobrenatural, gente. A fé, ela é algo que ela precisa ser constante na nossa vida, sabe? Eu costumo dizer que quem anda por fé, ele anda só no sobrenatural, certo? Não é que a gente sai de si, é que a gente acredita tanto, a gente crer tanto no poder de Deus, na presença dele, que realmente a gente vive o sobrenatural de Deus. E aquilo que o apóstolo Paulo fala assim, né? Não andeis mais por vista, né? A gente anda por fé. É aquilo que ele diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, a vida que eu vivo no meu corpo, na minha carne, eu vivo na fé. Eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Então, é essa fé que resiste a tudo, certo? É uma fé consolidada. Mas eu quero trazer hoje aqui para você, para te ajudar mais ainda a você compreender essa fé e viver essa fé na prática. Talvez eu esteja aqui hoje conversando, trazendo essa palavra para pessoas que você está passando um momento tão difícil na sua vida. E o ano está terminando, e você está muitas vezes se perguntando, certo? Poxa, as coisas não estão acontecendo como eu pensei e talvez como eu planejei, e às vezes bate assim um desânimo, né? Bate um desespero, um sentimento de você estar sozinho, e parece que não foi muito bom, não foi
totalmente satisfeito esse ano para você. E essa que é a grande questão, que às vezes essa fé ela é abalada e ela se estremece na nossa vida. Como é que a gente pode, pastor, desenvolver mais isso, né? Como é que a gente pode realmente superar tudo isso que eu estou vivendo realmente hoje, certo? Na minha vida? Como é que eu posso lutar contra isso e terminar esse ano ainda um pouco melhor, né? Em relação a tudo isso que eu estou sentindo. Gente, aprenda uma coisa, e essas 4 chaves aqui vai fazer muita diferença, tá bom? Então vamos lá, pastor. Como é que eu posso desenvolver uma fé que resiste a tudo? E a tudo, gente, não é só algumas coisas, a tudo. A primeira coisa, gente, aprenda isso aqui. A sua fé, ela precisa ser uma fé verdadeira e não uma fé fingida. Exatamente. Uma fé verdadeira e não uma fé fingida. E a Bíblia mostra essa questão, certo? A Bíblia nos mostra, certo? E no livro de Tiago, para a gente ter uma fé constante e verdadeira e não uma fé fingida. Ou seja, a gente não pode fazer de conta, a gente tem que viver a fé. A gente não pode fazer de conta que servimos a Deus, nós temos que servir a Ele. Independente do que esteja acontecendo, independente da situação que eu estou vivendo. Sabe, gente, um dos exemplos mais claros dentro desse ponto que eu estou falando, viver uma fé verdadeira e não fingida, certo? Esse ponto, às vezes, quando você recebe assim de primeiro, tem até um impacto, né? Parece que, poxa, deu uma punhalada agora no meu coração, pastor, né? Falando de fingida, né? Mas é uma verdade, gente, porque a gente vê muita gente ficando pelo caminho porque não desenvolveu uma fé verdadeira. Sua fé era muito superficial, ela não tinha raiz, ela não tinha estrutura, né? Ela não tinha fundamento. E aí quando chegou as tempestades, ela até superou algumas, mas não superou todas. E essa que é a grande questão, é que a gente não precisa vencer só algumas, nós temos que vencer todas. Enquanto a gente está na Terra, a gente tem que superar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que avançar, gente. E isso a gente vê exatamente na vida de Jó. Jó é um exemplo claro disso, né? Porque Jó, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era temente e que ele se desviava do mal e que ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Gente, pensa num homem reto, pensa num homem íntegro, é o que a Bíblia diz. Porém, mesmo assim, gente, a Bíblia nos diz que o nosso adversário chegou e disse assim: ele só é fiel a ti porque tu abençoa ele com tudo, né? Tu faz ele prosperar em tudo, certo? Como o diabo é sagaz, né? Para você ver como o diabo é sagaz, porque não é que Deus abençoava ele em tudo, é porque ele fazia por onde ser abençoado. Ele era um homem íntegro. Ou seja, integridade, né? Integridade vem de íntegro, daquilo que íntegro também vem de inteiro, entendeu? De inteiro, de alguém que realmente buscava viver uma vida de santidade, de integridade no seu caráter diante de Deus. Ele era reto, ou seja, ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Então, qual é o resultado disso? As bênçãos de Deus, né? Não é porque Deus queria abençoá-lo só porque queria abençoá-lo, não. Deus abençoou ele porque ele era um homem que buscava viver uma vida correta diante de Deus. Quem busca viver essa vida de retidão tem a bênção de Deus. Porque o diabo, ele é sagaz, né? Ele disse: olha, tu abençoa ele em tudo, por isso que ele não te nega. Deixa eu tocar nas coisas dele. Aí começou, né? E você sabe a história que aconteceu, né? Ele perdeu tudo que ele tinha, certo? Perdeu a sua família, perdeu seus bens, certo? Perdeu a sua saúde, certo? E talvez o diabo disse: vamos ver se ele não vai te negar agora, certo? Porque eu acho que ele tem uma fé fingida, eu acho que a fé dele não é verdadeira em ti, não. É exatamente isso, né? Eu acho que ele se finge que serve a ti, só porque tu tem abençoado ele. Olha, gente, e o que a gente aprende com Jó? A gente aprende que Jó tinha uma fé verdadeira, não é verdade? Jó não negou o Senhor por nada. Jó não abriu mão da sua fé. Então veja que Jó serviu o Senhor não era por aquilo que ele possuía, não era pelos bens que Deus tinha dado,
Não era por todas as fazendas, toda a prosperidade que ele tinha. Isso é muito interessante, sabe, gente? Porque Deus abençoa o homem, Deus faz prosperar a vida do homem, mas a nossa fidelidade não tem que estar nas coisas que Ele pode nos abençoar e nos agraciar. Nós temos que ter a nossa fidelidade em Deus. Não pelaquilo que Ele pode dar, mas pelaquilo que Ele é. E é exatamente isso que Jó provou. A minha fé é verdadeira. A minha fé não está fundamentada só quando Deus me abençoa. A minha fé está fundamentada quando eu perco também. Gente, quando a gente estuda a história de Jó, é uma das histórias mais fantásticas que a gente pode aprender em saber agradecer a Deus na abundância ou na escassez, quando a gente tem ou quando a gente não tem, em servir a Deus quando a gente está na alegria, também quando a gente está na tristeza. E isso faz toda a diferença na vida de alguém que realmente tem uma fé que resiste a tudo. Eu vou te falar, isso não é fácil. Isso não é fácil, né? São poucos os que desenvolvem esse tipo de fé. Mas talvez você esteja passando por isso, né? Talvez você esteja aqui hoje, e a tua situação é essa. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, guarda isso que o pastor está falando, porque eu estou debaixo de uma direção muito forte de Deus hoje aqui para a tua vida. E a direção que o Senhor está dizendo para você é: permanece, não abre mão da tua fé, não murmura, só agradece. Exatamente, faça como Jó. Poderia eu adorar a Deus só quando Ele me abençoou e não quando o mal chegou na minha vida. Não, eu vou adorar a Deus, nem que seja nos meus ossos, mas eu vou continuar servindo ao meu Senhor. Isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, certo? Não importa o que você tem passado, tem um tempo para todas as coisas. Se você vai receber a sua bênção, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. A segunda chave que eu quero deixar aqui para você, a fé que resiste a tudo, é a fé que cria marcas. Cria marcas e não apenas registros. Isso é muito interessante, vou repetir. É a fé que cria marcas e não apenas registros. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Eu trago do meu corpo as marcas de Cristo. Gente, a gente na vida cristã, na jornada da fé, a gente vive uma vida de marcas. E a gente traz no nosso corpo, a gente traz na nossa vida as marcas de Jesus. As marcas, às vezes, da dor, sim, do sofrimento, mas as marcas também da vitória, do milagre, da bênção de Deus, certo? E a gente precisa entender isso, que a gente vai ser marcado, certo? Pela nossa fidelidade. Nós vamos ser marcados, certo? Pelo aquilo que Deus é para nós, sabe? E isso vai fazer muita diferença, principalmente quando você partir, porque quando você parte, você deixa um legado daquilo que você era, daquilo que você fez, da forma como você serviu ao Senhor. Hoje, as pessoas, eles te observam, mas muitas vezes eles não falam nada, mas eles estão te observando. Às vezes você não sabe, você é fonte de inspiração para outras pessoas. E eles estão vendo o teu empenho, eles estão vendo a tua fidelidade, eles estão vendo o teu compromisso, eles estão vendo o teu esforço, eles estão vendo a tua perseverança, Deus. Mas eles não falam nada, porque às vezes eles estão observando e estão aprendendo com você. Você passa a ser fonte de inspiração. E isso são marcas que você está deixando, certo? Internalizada dentro de você. E as pessoas olham para você e veem em você as marcas de Cristo. Eles não vejam apenas um registro, que o registro pode se apagar, mas as marcas permanecem. O cristão, ele carrega no corpo dele, na alma dele, as marcas de Jesus, as marcas das batalhas, as marcas também da conquista, as marcas às vezes do choro, não é verdade? As marcas das lágrimas, né? Exatamente. Quantos de vocês aqui às vezes passam a noite chorando, né? A noite chorando, a madrugada chorando, certo? A madrugada chorando na presença do Senhor, porque é isso que acontece.
né? É ver você chorar dentro do seu carro, você está lá chorando, né? Você está, às vezes, na beira da cama, né? Chorando, clamando ao Senhor. Isso é marcas que você está trazendo no seu corpo, né? As marcas de Jesus. Mas isso vai cada vez mais nos dando mais força, vai alimentando a nossa alma. Aquilo que diz a palavra, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E realmente a gente recebe muitas bênçãos, muitas vitórias do Senhor, porque nós estamos trazendo essas marcas na nossa vida. E quando o Senhor nos chamou para servi-lo, Ele disse: olha, eu tenho que avisar para vocês têm que ter paz em mim, porque no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter muitas aflições, vocês vão passar por muitas tribulações. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem bom ânimo. Meu Deus, né? Tem bom ânimo. Porque eu estou contigo. Eu jamais te deixo só. Eu venci o mundo. Eu venci. Gente, olha, se Jesus venceu, nós somos mais do que vencedores. Você precisa entender isso. Certo? Eu não quero que você receba essa palavra e você realmente separe bem isso. Certo? Trazer as marcas hoje é fonte de inspiração. E quando se vai, quando parte, é legado. Exatamente. É legado. E essa que é a grande, a nossa grande missão é essa, sabe? A gente desenvolver uma fé ao ponto de sermos fonte de inspiração enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, e quando partirmos, deixarmos um legado para outras vidas, né? Recentemente partiu uma irmã que congregava com a gente, os irmãos aqui da congregação sabem, era uma diaconisa da igreja, né? Diaconisa Evangelina, e ela era uma fonte de inspiração, de vida com Deus, em oração quando estava viva, e ela parte e deixa um legado para todos nós. Sabe, gente, de alguém que tinha integridade, de alguém que realmente eu posso falar com propriedade, quem está aqui comigo, que congrega comigo, que são minhas ovelhas aqui também, sabem disso. Sabe, uma pessoa que você olha assim, poxa, que é uma fonte de inspiração, uma fonte de oração, uma fonte de alguém que anda com Deus, sabe? E quando parte, agora é um legado que deixou para todos nós. Sabe, gente, isso é lindo. Isso é lindo. E aí é esse tipo de fé que a gente tem que desenvolver. Essa fé que resiste a tudo. Não é uma fé que resiste a algumas coisas, sabe, gente? Não é uma fé que, certo, fica oscilando. Se está bem, está tudo bem, mas se estiver mal, aí já não quer mais nada com Jesus. Não faz isso. Não é esse tipo de fé. Esse tipo de fé é superficial. Esse tipo de fé é aquela fé que não vai te consolidar em nada, e você não vai aprender nada, não vai agregar valor em nada na sua vida. Você precisa desenvolver essa fé que está deixando uma marca na sua vida, a marca da perseverança, a marca da persistência, a marca da oração, a marca da palavra de Deus, a marca de ser um exemplo dos fiéis. É isso que você tem que trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, Deus está falando com alguém aqui. Eu estou sentindo aqui claramente, gente, claramente. Só um pouquinho. Eu estou sentindo claramente, gente, que Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como está a tua vida, mas de uma coisa eu sei. Deus está dizendo para você hoje. Tem marcas que estão ficando no seu corpo, que estão ficando na sua alma. E essas marcas são as marcas de alguém que persevera em Deus. Não desista. Não desista por nada. Não deixe que você seja motivo de vergonha ou de escândalo para aqueles que estão chegando na fé. Mas que você seja uma testemunha viva de alguém que traz no teu corpo e na tua alma as marcas de Jesus. Aleluia. A terceira chave que eu quero deixar aqui, pastor, como é que eu posso desenvolver uma fé que resiste a tudo, pastor? É o seguinte, olha,
Essa fé ela precisa estar em movimento. Exatamente. A fé que resiste a tudo é uma fé que se movimenta. Glória a Deus, né? Mas é verdade. Porque não adianta a gente dizer que tem fé e a gente não tem movimento, a gente não tem ação. A Bíblia diz no livro de Tiago que a fé sem as obras é morta. Exatamente, a fé sem obra é morta. O que significa isso? Isso significa que não adianta a gente dizer que tem fé, mas a gente não tem movimento, a gente não tem ação. E a gente às vezes diz que tem fé, mas a gente é como Elias, fica dentro da caverna. A gente diz que tem fé, mas às vezes a gente é como Jonas, né? A gente fica se escondendo dentro de um porão. Exatamente. A gente diz que tem fé, mas a gente não segue. A gente reclama, igual aquele paralítico do tanque de Bethesda, né? Diz, não tem ninguém por mim, né? Não tem ninguém por mim. Sabe, gente, e é a fé que coloca em movimento. É uma fé que ela não deixa a gente parado, certo? No tempo de espera, a gente está em movimento. Isso faz muita diferença, gente, sabe? Porque essa fé, ela não nos permite viver no isolamento. Ela não nos permite ter ou pensar, certo? Em vivenciar uma fé, certo, que fica oscilando entre ir para frente ou retornar para trás. É isso, certo? Esse tipo de fé em movimento é um movimento constante para o alvo. Isso faz diferença porque, por incrível que pareça, às vezes eu trabalho muito uma palavra, tanto aqui no canal, no meu canal devocional diário, como também na congregação, aqui no nosso culto online. Eu sempre trabalho uma palavra, certo, em relação a um poder de decisão que a gente tem na nossa vida, certo? Porque às vezes as pessoas, e é isso que não é bom, as pessoas elas querem sempre ser motivadas, e a motivação ela é bom até certo ponto, gente, certo? Até certo ponto. Mas tem coisas que você precisa tomar uma decisão, sabe? De viver uma fé que te movimenta para frente. Não é uma fé que te deixa paralisado. Não é uma fé que tu pensa em voltar atrás. Não, gente. É uma fé que te empurra para frente. É uma fé que te empurra para o alvo. É uma fé que te mantém constante. É uma fé que te leva passo a passo na sua vida. Seja qual for a área da sua vida. Essa fé, ela te empurra, sabe? Ela é como se fosse um imã que está te puxando para perto de Deus. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é como eu estou acabando de falar. Se a gente trabalha, por exemplo, uma fé só à base da motivação, o que acontece? Você pode ter motivo, porque motivação vem de motivo. Então você tem um motivo. Um exemplo, né? Você tem um problema, você está passando por uma situação, então é um motivo. Aí a gente fala, olha, vai, Deus vai te dar vitória, tá, beleza. Aí Deus te dá vitória, pronto, terminou. Certo? Aí começa o quê? Começa o relaxar, né? Começa a relaxar, começa a regredir, começa a paralisar, e essa fé que era para ser constante, para estar em movimento crescente, ela simplesmente para. Ela vai estagnar novamente. É exatamente isso que acontece, não é verdade? E aí a pessoa passa por uma luta de novo, uma provação, aí começa tudo de novo, certo? E não é isso. A grande realidade é que você tem que ter, sim, motivação. Eu tenho um motivo todo dia. Não é com base na circunstância. O meu motivo de buscar Deus não está com base na circunstância que eu estou passando. O meu motivo, se a gente está falando de motivação, então vamos falar. O meu motivo, a minha motivação de buscar Deus não é por aquilo que eu estou passando, mas é pelo aquilo que Ele é na minha vida.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você está entendendo o que eu estou falando hoje com você, escreva aqui nos comentários, escreva assim: eu sirvo ao Senhor pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele representa. E não somente pelo aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Eu sirvo ao Senhor pelaquilo que Ele é para mim. Faça assim. Escreva aqui nos comentários. Aqui, ó. Escreva aqui nos comentários. Deixa eu ver se você está me ouvindo, se você está participando, se você está entendendo essa mensagem. É em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você está entendendo. Eu creio que você está entendendo. Né? A gente não serve a Deus pelaquilo que Ele pode fazer, gente. Né? Agora eu tenho um motivo para buscar Deus. Não, eu tenho um motivo sempre. Já tem gente aqui falando, né? Eu tenho um motivo sempre, independente de como eu esteja. Se eu estou no fundo do poço, eu tenho um motivo. Mas se eu estou no pico da montanha, se eu estou no pico do monte, eu também tenho um motivo. Certo? Não vai fazer diferença. É isso que eu estou falando quando eu estou colocando aqui a terceira chave, a fé que me coloca em movimento. Você está entendendo? Essa fé me coloca em movimento pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele realmente representa para mim. Não é só porque eu estou no fundo do poço que agora, né? Agora não. Quando eu estou lá no topo do monte, consegui vencer. Aí pronto. Não. Todos os dias nós temos motivo para buscar o Senhor. Sabe por quê? Tem um texto na Bíblia que é muito interessante, que é para a gente fechar esse ponto aqui. Muita gente tem que estar falando, né? Muita gente que vença. É isso aí, gente. Realmente é isso. Deus abençoe aqui todo mundo que está colocando aqui. Eu estou vendo aqui, ó. Vai colocando aí. Vai declarando a palavra profética. Que isso vai internalizando dentro de você, gente. Porque realmente não é fácil, não. A vida cristã não é fácil, não, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa. Mas Deus honra, sabe? Quando Ele vê isso bem no teu coração. Sabe, aquela vontade de prosseguir e de vencer com Jesus. Sabe, eu tô na prova, mas Deus me sustenta. Gente, isso é tão forte, gente, que quando você entende dessa forma, pode ter certeza, Deus, Ele vai cuidar sempre de você. Deus, Ele vai cuidar. Deus tem esse cuidado com seus filhos. Exatamente. E essa fé que te coloca em movimento, que te leva, que te empurra, que você prossegue, é uma fé que resiste a tudo. Exatamente. Isso, né? Agora a última que eu quero deixar aqui, a última chave. A fé que resiste a tudo é o seguinte. Que fé é essa, pastor? E essa é a última que eu quero deixar. Gente, olha. Essa fé é a fé que não questiona, mas vive o processo. Exatamente. É a fé que não questiona, mas vive o processo. Exatamente. Qual é o processo que você está vivendo hoje? Pastor, esse processo, meu Deus, pastor, misericórdia, será que não vai acabar? Calma. O Senhor está com você, meu irmão. Quantas pessoas às vezes eu conheço, né? E a pessoa diz assim: pastor, que processo, pastor, pelo amor de Deus, pastor, esse processo não acaba mais. Acaba, meu amado. Acaba. Tudo que começa termina. Pode ter certeza disso. Talvez tu esteja atravessando o teu deserto. Talvez você esteja na tua cova. Exatamente. Na cova, pastor? Na cova dos leões. Exatamente. Porque, irmãos, a gente enfrenta cada barreira, na verdade. Cada obstáculo. Mas você precisa, sabe? Você precisa aproveitar a jornada. A viagem. Exatamente. Você precisa aproveitar a viagem. Você precisa aprender a crescer nesse tempo. A crescer nesse tempo de adversidade. A crescer nesse tempo de luta, de provação. Sem questionar. Sabe? Sem questionar. Você precisa realmente viver o processo de Deus. Deus, Ele tem tantas maneiras, sabe, gente, de
cuidar da nossa vida, de tratar de coisas que a gente precisa de mudança, de transformação. E às vezes a gente não entende, mas a gente precisa viver o processo de Deus. Sabe, se eu for falar, por exemplo, de um personagem bíblico, vou falar, por exemplo, bem rápido aqui, tá bom? Pra gente orar por vocês. Por exemplo, você vê José, né? José, ele viveu um processo tão difícil, né? Tão difícil o processo de José. Vendido pelos irmãos, traição, né? Esquecimento, só coisa difícil, gente. Né? Vendido pelos irmãos, olha só, gente, jogado na cisterna, comprado, depois caluniado, difamado, preso injustamente, esquecido, né? Pelaquele homem, certo, que foi restituído ao seu cargo. Enfim, gente, são N situações que ele podia questionar, na verdade, mas você nunca encontra na Bíblia José questionando nada. Você não vê José questionando. Você vê simplesmente ele entendendo que tudo era um processo de Deus. E a gente vê isso, por exemplo, na parte final desse texto, na parte final, lá no livro de Gênesis, você vê isso claramente quando ele diz assim, né? Seus irmãos disseram assim, olha, nosso pai morreu, então o que tu vai fazer da gente? Tipo assim, né? Por favor, não mata a gente, né? Não acaba com a gente. E ele disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus, olha só, gente, essa palavra é muito chave, porque ele diz assim, Deus transformou em bem. Então veja que ele entendia o processo. É fantástico se você parar para pensar nisso. Porque ele diz, o mal que vocês intentarem fazer contra mim, Deus. Gente, é muito claro o texto lá. Deus transformou em bem para que isso acontecesse no dia de hoje. Ou seja, salvar ele e toda a sua família, toda a sua geração. Então veja que ele era um homem que ele entendia que ele estava vivendo um processo de Deus. Talvez por isso que ele nunca questionou nada. Você não encontra um versículo na Bíblia José questionando. Tipo assim, por quê? Por que eu passo isso? Porque desde a minha infância eu estou sofrendo. Será que... Porque ele era jovem, né? Ele era bem jovem quando ele foi jogado na cisterna. Quanta gente, às vezes, eu converso e a pessoa diz assim, por que eu passo? Desde a infância, pastor, eu venho sofrendo. Eu sofri isso, eu sofri aquilo. E tá, aí começa, e vai. Sabe, gente? A gente precisa entender que quando você está num processo de Deus, quando você está na vontade do Senhor, as coisas velhas, elas passaram. As coisas velhas passou. Eis que tudo se fez novo na sua vida. Eis que tudo é novo. Não é a mesma coisa. Então você precisa entender que não adianta se questionar pelo aquilo que já aconteceu. Você tem que viver o processo de Deus. E o processo de Deus é que você viva um novo dele a cada dia. Não adianta viver no passado. Veja aqui. É interessante que José não vivia no passado. Quando ele deu a palavra dizendo, Deus transformou em bem o que vocês fizeram contra mim, era um homem que tinha um coração perdoador. Ele não guardou nada. Por quê, pastor? Porque ele não vivia no passado. Ele vivia o hoje. Ele não guardava o que aconteceu. Ele viveu agora. É esse tipo de fé que resiste a tudo. A fé que não questiona o que já aconteceu. Mas é uma fé que vive o processo de novo. Processo de Deus na sua vida. E isso, eu sei que não é fácil
lidar com tudo isso que eu estou falando, porque a mente humana ela tem uma tendência a sempre pensar o lado negativo e a sempre guardar aquilo que lhe causou muita dor. É incrível isso. Isso é neurociência pura. A neurociência explica isso. A gente tem pouca facilidade para se lembrar e se recordar das coisas boas, mas a gente tem uma facilidade muito grande para guardar e se lembrar das coisas ruins. Por quê? Porque às vezes a gente ainda quer viver o processo de 10 anos atrás, de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. E Deus, Ele quer tirar a gente, sabe? Vamos dizer aqui, do ponto A e nos levar para o ponto B. Mas a gente insiste em querer ficar no ponto A. Mas Deus quer levar a gente para o ponto B. Mas isso que é interessante é que você tem que se permitir viver o processo de Deus e não se colocar numa posição de alguém que se finge estar andando, que se finge de estar vivendo uma nova vida de Deus, mas que ainda não aconteceu. Porque Deus ele quer tirar a gente do ponto A para o ponto B. E isso aconteceu com o povo de Israel. Deus tirou eles do ponto A, que foi do Egito, para levar para Canaã, para o ponto B. Só que eles não chegaram a entrar no ponto B. Por quê, pastor? Porque para Deus tirar eles do Egito foi simples. Porque foi pelo seu poder, foi pelo seu braço forte. Mas para entrar em Canaã, é preciso acreditar na promessa. E é preciso desenvolver uma fé que te leva para as promessas de Deus, que vive o processo de Deus. E aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Aquilo que é passado. E toda ponte que quer me puxar para atravessar novamente para o Egito, ela tem que ser quebrada. Por isso hoje, grava isso que eu estou te explicando. Não viva no passado. Vive no presente. Vive no hoje. Liberte-se de tudo aquilo que prende o teu coração, que prende a tua alma, que quer te manter no teu Egito. E siga para Canaã, porque Canaã é terra da promessa. Canaã representa a bênção de Deus na sua vida. E essa é a fé que não questiona, mas que vive o processo. Lembra de Israel? Questionava o tempo todo, na verdade. Não questione. Você não vê, você não vai comprar. Moisés questionando, Josué questionando. Exatamente. Porque eles estavam vivendo o processo, se desvencilhando e deixando para trás tudo aquilo que o Egito representava na vida deles. Porque eles estavam vivendo o novo de Deus. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Diga assim: eu creio, eu recebo e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, compartilha com as pessoas que você ama. Envia essa palavra em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.